Esse é sem dúvida o tópico mais difícil do curso. É o módulo mais extenso que eu vou precisar de um pouco mais da sua atenção para entender esse novo conceito, essa lógica diferente que começa a ser apresentada, não pela primeira vez, porque no futuro a gente também viu algo parecido, mas aqui é algo onde a tradução, mais uma vez, para o português nos confunde. O português, por ser mais complexo, por ter mais conjugações de acordo com quando, com quem, torna isso aqui mais difícil do que deveria, porque na verdade o inglês é mais simples. Mais uma vez, o inglês é mais simples, mas como nós temos uma cabeça já acostumada, né, já programada para o português, que é naturalmente mais complexo, tem mais opções, acaba sendo um pouco difícil de aceitar às vezes e retornar para essa ideia um pouco mais simples. Eu estou falando do passado. Passado, simple past, você provavelmente já viu essas tabelas de conjugação, né? Com 3 colunas, ou em cursos, ou em redes sociais, mas muita gente, principalmente professores e cursos, se esquecem de explicar o principal, que não é só o uso da estrutura, que é importante sim, a tradução, que muitas vezes é importante para conseguirmos visualizar quando essas ações acontecem no passado, tá? Não é simplesmente passado, ponto. Mas mais importante que isso é saber quando e por que utilizar essa estrutura. E aqui que começa a ficar um pouco mais difícil do que deveria, porque a gente não está acostumado a pensar dessa forma e a gente não está acostumado a pensar quando a gente quando a gente estuda algum conceito novo, né? A gente quer utilizar a fórmula pronta sempre, mas o inglês tem uma lógica diferente e eu vou tentar explicar isso para vocês aqui. Primeiro numa introdução e depois eu vou separar em partes de acordo com, como sempre, o que é útil e importante em tipos diferentes de passado, tá? Mas vamos lá. O inglês, esse primeiro passado que a gente aprende, o tal do simple past, o passado simples, né? O que isso significa? Simples por quê? Simples porque a gente só usa um verbo, tá? Você já deve ter visto que muitos dos verbos têm um ed no final, mas outros não. Tem uma forma diferente. Então, o que acontece? A estrutura é a seguinte: verbos regulares, tá? Verbos que são chamados regulares, tem um ed adicionado ao final. Fácil, então é um padrão fácil de ser reconhecido, enquanto que os verbos chamados irregulares não seguem esse padrão e tem umas transformações um pouco diferentes, o que significa que, sim, temos que decorar esses verbos e essas transformações. Mas, boa notícia, são muito menos transformações do que em português. E notícia número 2, eu vou te mostrar como você pode decorar, memorizar esses verbos de uma maneira mais objetiva, mais rápida, mais eficiente. Outra coisa que a gente tem que aprender é que tudo que você sabe em português, todas as pessoas que você conhece, todos os números de telefone, se bem que é cada vez menos comum decorar números de telefone, mas tudo que você sabe, todas as palavras que você conhece, você decorou em algum momento da sua vida. Então não demoniza a palavra decorar, a palavra memorizar. Só que a questão é que você tem que fazer isso de uma maneira inteligente, para você poupar o seu tempo e evoluir mais rápido. É isso que eu vou te mostrar aqui. Pois bem, o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui no passado do inglês, que pouca gente comenta sobre, é que o quando é importante para sua mensagem, para sua história, quando você usa o simple past. Tem outro tipo de passado, aliás, tem vários outros tipos de passado em inglês que exigem lógicas diferentes, tá? Mas isso é mais avançado. Por enquanto, pensa o seguinte: da mesma forma que você precisou, que eu sugeri que você criasse o hábito de dizer o quando, né? Não só para aumentar o seu vocabulário, mas também para amarrar a estrutura com o tempo, é importante que você faça isso também aqui para o simple past. O que isso significa? O quando é importante. Pode parecer besteira, mas quando você fala assim: hoje de manhã eu acordei tal hora. Hoje de manhã é importante para sua mensagem. É importante para sua história. A lógica do português é diferente, então às vezes nos custa um pouco mais a entender ou aceitar isso, tá? Mas a partir do momento que você fala, hoje de manhã, o quando é importante. Ontem eu comi tal coisa, ontem é importante. Quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 10 anos é importante. Parece besteira, mas se você está adicionando esse quando na frase, na história, ele é importante por algum motivo. Você não pode desassociar isso e pensar só na tradução. Ah, passado, então vou botar o ed e dane-se.
Não funciona assim. Isso vai te desenvolver vícios que vão ser mais difíceis de serem corrigidos no futuro, tá? Então pensa o seguinte, estou falando sobre o passado. O quando é importante? Ótimo, você vai usar essa estrutura aqui. Beleza? Se o quando não for importante, é um tópico mais avançado que a gente vai ver em outro módulo mais pra frente, tá? Mas por enquanto vamos começar por esse aqui. Então vamos lá, estrutura. Como sempre, sujeito no começo, o verbo logo depois. O verbo pode ser o verbo to be, ele é a única exceção, como sempre, né? Sempre ele, o verbo to be. Ou os outros verbos vão entrar aqui nessa categoria, ó. Repara que dos 5 verbos que eu estou usando até agora, só o do meio ali, work, tem o ed, né? Problema. Por quê? Porque os regulares são os fáceis. Você só adiciona o ed. Mas só que nesses exemplos a gente já viu que é só 1 a cada 5, né? Não é exatamente essa a proporção, mas de acordo com os nossos exemplos aqui, 4 deles são irregulares, ou seja, já dificultou o nosso lado. Mas tudo bem, depois a gente vai entrar nesse detalhe. E o when, o quando, você vai também aumentar o seu vocabulário aos poucos, tentando colocar essas palavrinhas ontem, hoje de manhã, aí ali de cima para baixo. Ó, yesterday, ontem. Last week, semana passada. 2 days ago, esse ago é importante, que em português a gente fala há 2 dias, ou 2 dias atrás, é esse ago. 2 days ago. When, quando, foi aquele exemplo que eu disse, quando eu tinha 10 anos, né? Você vai criar uma outra frase a partir desse quando. Beleza. Before the, antes de alguma coisa. Legal? Aí vem a questão. O que você tem que pensar é, eu disse o quando. Tá bom. Hoje de manhã. Hoje de manhã é algo pontual ou é algo que durou um certo tempo, um certo período, que teve uma duração? Pensa comigo. Se eu falar assim, eu acordei hoje de manhã a tal hora, eu acordei uma vez só, direto, né? Não é uma ação que demora muito, que dura um certo tempo, um certo período. Mas se eu falar, eu tinha um gato, é uma duração maior, percebe? Que o primeiro é algo pontual, uma ação pontual no tempo passado, tá? Já finalizou, mas é pontual. Eu acordei de uma vez, não teve uma duração. Enquanto que o eu tinha um gato, eu não preciso precisar, né? Eu não preciso colocar um começo, um meio e um fim, mas a gente já entende pelo português, pela conjugação, que o eu tinha teve uma duração. Percebe a diferença? Eu acordei pontual, eu tinha duração ou frequência. Essa é a diferença aqui que muita gente deixa passar. Quando a gente usa o did, quando a gente usa o had, quando a gente usa o worked, eu tenho 2 possíveis traduções para o português. O did pode ser eu fiz ou eu fazia. O had pode ser eu tive ou eu tinha. Então, como é que eu vou saber? Eu preciso do contexto, eu preciso do quando. Se for um quando pontual, hoje de manhã, se for um quando pontual, sábado passado, ou quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos, então teve uma duração, percebe? A interpretação, a tradução para o português depende desse quando. Então, se acostume a dizer quando na sua frase. Primeiro, porque ele é importante para essa estrutura, uma lógica diferente da do português, mas você tem que se acostumar com isso. E segundo, para você conseguir visualizar se foi algo pontual ou algo que teve uma duração. Não fica preso só à tradução, tá? Principalmente porque se você tenta usar um tradutor e você joga isso no Google Translate, por exemplo, ou no Reverso, ou qualquer outro, se você não der esse contexto para ele, você, tipo assim, você tem 2 possíveis traduções. Qual que é aquela ali? Entende? Vamos olhar os exemplos aqui e depois eu vou dividir esse módulo em mais algumas etapas para ficar bem mais claro, com exemplos separados para você, tá bom? Vamos lá. I worked. Se eu falar só I worked, ponto. Passado. Beleza, fácil. ED, regular. Mas eu não sei se é eu trabalhei ou eu trabalhava. Não sei. O português tem 2 conjugações, percebe? 2 tempos verbais. Eu trabalhei ou eu trabalhava. Como é que eu vou saber em inglês? Dependendo do quando, do que vier depois a seguir. Yesterday, opa, ontem, pontual, beleza. Until 7 p.m. Então eu trabalhei ontem até as 7 da noite. Trabalhei, beleza. Consegui visualizar. Percebe? Se fosse um I worked, eu não sei se eu trabalhava, mas eu trabalhava ontem já fica estranho, entende? Então a gente ajusta a tradução. Em algum momento você não vai mais precisar dela, mas a gente ajusta a tradução de acordo com o quando, de acordo com essa visualização da ação no tempo. He did yoga.
ponto. Se eu falar ponto, he did yoga, ponto, eu não sei se é ele fez ou ele fazia yoga. Percebe? Mas a partir do momento que eu falo on Mondays, nas segundas-feiras, eu tenho uma ideia um pouco melhor, que é o quê? Uma frequência, né? Durou um certo tempo. Então ele fazia yoga nas segundas-feiras, encaixa melhor. Pode ser ele fez yoga nas segundas-feiras? Pode também. Mas aí você já entende que é um período provavelmente menor, percebe? E aqui qual que é a dificuldade? Porque o português tem várias conjugações, vários tempos verbais, enquanto que o inglês é mais simples de visualizar através do tempo, se o tempo for importante. Tá bom? Última. We ate together. Se eu botar ponto, eu não sei se é nós comíamos ou nós comemos no passado. A partir do momento que eu falo last Friday, sexta passada, na última sexta, pontual, nós comemos uma vez só. Fica estranho falar em português, nós comíamos na última sexta, né? Fica um pouco estranho. Por quê? Porque a última sexta só teve uma pontual. Nós comemos juntos na última sexta, percebe? Mais detalhes nas próximas aulas, mas esse módulo vai ser um pouco mais extenso e eu preciso que você não deixe de praticar e não deixe de fazer essas sugestões, senão a partir desse momento aqui vai acabar confundindo muito mais para o futuro, vai desenvolver vícios e você vai acabar ficando preso na tradução. Isso vai ser um problema, tá bom? Vamos lá para as próximas.